Oi, tudo bem, gente? Boa tarde. Desculpa a demora. Eu tive que resolver alguns problemas, né, pessoais, hoje na parte da manhã. Mas vamos lá. Eu vou recuperar um pouco o conteúdo que a gente trabalhou em sala de aula, para além dessas questões que a gente trabalhou sobre a pandemia, que eu vou estar fazendo a correção e já vai estar passando para vocês o resultado, as notas. Que é recuperar um pouco que a gente trabalhou para que a gente tenha algum fio condutor, né? Para que as coisas não fiquem perdidas pelo caminho. Então hoje eu vou também manter essa abordagem que eu acho importante a gente tentar ter algum tipo de aula expositiva, né? Para que a gente trabalhe os temas. Então hoje eu vou recuperar a questão dos conceitos de história de tempo que a gente trabalhou, tentar fazer sempre o mais rápido possível. É um desafio, é uma ferramenta que eu não estou acostumado, então eu vou tentar responder da melhor maneira. Então a gente vai trabalhar sobre o conceito de história e o conceito de tempo. São dois conceitos que a gente convive, né, no cotidiano, e que muitas vezes, como muitos conceitos, como muitas das palavras que a gente tem no nosso cotidiano, a gente não para pensar sobre a origem, sobre a história dessas palavras, sobre os diversos significados que elas podem vir a ter. Então, creio que é uma oportunidade para a gente refletir um pouco sobre esses dois conceitos que estão muito presentes no nosso dia a dia, mas muitas vezes a gente não para pensar sobre seu real significado. Então, a partir disso, a gente pode pensar sobre o que é história. O que é história? Primeiro a gente tem que entender que a história é um conceito polissêmico, ou seja, um conceito que tem vários significados, vários sentidos, de acordo com o contexto que a palavra é utilizada. Como área de estudo, como área do conhecimento, é uma disciplina que se dedica ao estudo das vivências humanas, né? Em épocas e em lugares distintos. Mas ela também pode obter outros usos, o conceito de história pode ter outras apropriações, como também ficcional e como também cotidiana. Então vamos parar para pensar aqui sobre essas três dimensões do uso do conceito de história. A história como área do conhecimento, ela se sustenta dentro de uma lógica que está imposta, que está presente em todas as disciplinas que são científicas, né? Ela tem e detém um rigor científico para produzir o seu conhecimento, diferentemente das outras abordagens, dos outros usos do conceito de história, que seria a história ficcional e a história cotidiana. O que é a história ficcional? Como eu dei o exemplo para vocês na sala de aula, é uma ficção, é uma história contada, é o uso dessa palavra história para contar uma história que não tem nenhum tipo de base real. Então uma novela é uma história ficcional, um filme histórico é uma história ficcional. Por quê? Porque ele romantiza, ele cria uma certa fantasia sobre aquele fato do passado. Ele não tem o mesmo compromisso que o estudo de um historiador, que uma pesquisa de um historiador em relação ao passado. Ele tem elementos que são de fato da história, mas ele não é inteiramente um filme, uma novela histórica com base com essa abordagem histórica. Ela não tem esse compromisso conforme um estudo, uma pesquisa historiográfica. E a história ficcional e a história do cotidiano, perdão, é uma história que a gente tem no dia a dia, como se eu chegasse para um de vocês e falasse para vocês, vou contar o que aconteceu ontem comigo e foi maravilhoso. E é assim, tem que te contar uma história. Geralmente é essa relação e isso se distingue, né? Todas essas duas dimensões, tanto a ficcional como a história do cotidiano, elas se distinguem da história que a gente trabalha na sala de aula, da história acadêmica, da história que está no campo das ciências, porque ela não tem um compromisso com essa verdade, vamos definir assim, e ela não se baseia em um método científico. Ela não tem como parte do seu processo de construção do seu argumento tá verificando, produzindo hipóteses, verificando essas hipóteses através de testes, fundamentando o seu discurso a partir de fontes, e é aí que se distingue a história como disciplina dessas demais histórias. A história do historiador, a história da sala de aula, tudo aquilo que a gente diz, por exemplo, sobre o descobrimento do Brasil, a abdicação de Dom Pedro, a proclamação da República, a Segunda Guerra Mundial, todos esses argumentos que estão presentes nos livros didáticos, embora esse discurso, esses temas estejam sempre abertos dentro do debate historiográfico,
Mas esses fatos históricos que eu relatei para vocês, eles se baseiam em fontes. O que são fontes? Fontes são elementos que constituem o processo de construção do conhecimento do historiador. São elementos que nos permite recuperar o passado, ou nos aproximar, melhor dizendo, do passado. E nenhum discurso, nenhuma fala, nada que um historiador escreve não pode deixar de estar baseado em fontes. Tudo que o historiador faz, ele precisa, além de defender uma tese, além de defender um argumento, ele precisa também apresentar quais são as fontes que ele utiliza para acessar esse passado que ele está debatendo, esse passado que ele está discutindo. Então, isso significa, para a história como disciplina, que ela tem sempre uma diversidade muito grande do ponto de vista de abordagem em relação ao passado. Por quê? Porque existem diversos tipos de fontes. Fontes escritas e fontes não escritas, de maneira bem simplificada, né? As fontes escritas são todos os documentos, tudo aquilo que advém do passado e que a gente tem ainda condições de acessar no presente, né? E que tem, na forma da escrita, a sua evidência de um passado, de um tempo que já ocorreu. Então, de modo geral, são textos, né? Revistas, livros, cartas, documentos de cartório, certidões de casamento, certidões de nascimento, jornais. Por exemplo, grande parte da história da escravidão no Brasil, ela foi pesquisada a partir de certidões de batismo, só para dar um exemplo, porque com o fim da escravidão foi uma sugestão inclusive do Rui Barbosa, patrono, um dos patronos da história brasileira, embora tenha também sua relevância, sua importância, ele defendeu a queima dos arquivos da escravidão. Então, durante algum tempo, os historiadores achavam ser impossível reconstituir e acessar o contexto histórico da escravidão no Brasil sem esses documentos. E esses documentos eles eram importantes para acessar algumas características da escravidão como regime social e político, né? Mas as certidões de batismo serviram e foram uma das fontes, e outras também foram sendo produzidas, identificadas ao longo do tempo, mas foi uma das fontes que os historiadores identificaram como importante para perceber as relações que estavam presentes naquele contexto. E fontes não escritas. Fontes não escritas ficam um pouco óbvio, né? É tudo aquilo que remete ao passado, que permite a gente identificar algum tipo de elemento do passado, de permanência no presente, mas que não seja necessariamente através do texto, né? De um texto. E aí a gente tem esculturas, roupas, armas, obras de arte em geral, né? Prédios antigos, monumentos, dos mais diversos, talheres, coisas desse tipo, diversos objetos, eles compõem essa dimensão de fonte não escrita. Mas isso também eu acho que é importante a gente considerar um elemento que eu acho, do ponto de vista da história, que também é muito importante, e que aí permite a gente debater se a história é ou não é ciência. Na minha opinião, a história ela não é uma ciência do ponto de vista duro da expressão, né? Ela não tem uma capacidade, como campo do saber, de dizer aquilo de fato aconteceu de tal maneira, porque isso é uma maneira, vamos dizer, ela não tem condições de encontrar o passado de forma objetiva. A história é sempre um discurso verossímil, ou seja, que se aproxima da verdade. Não é como as coisas realmente foram. É sempre uma leitura aproximada, com base e rigor metodológico, mas que se aproxima de como as coisas aconteceram. Por que eu estou querendo dizer isso e por que isso é importante? Porque, se vocês perceberem, a história ela sempre é um discurso sobre o passado, mas feito pelo presente. Então, com o tempo, com as mudanças do nosso tempo, sobretudo no presente, a gente tem formas distintas de perguntar o passado, formas distintas de abordar o passado, seja a partir das fontes que a gente seleciona,
e isso eu comentei que isso muda completamente o debate sobre o passado, como também as perguntas. Uma coisa que eu dei para vocês de exemplo na sala de aula, a gente vê claramente nos livros que a história de diversos acontecimentos históricos, eles são extremamente centrados na figura masculina. E com a ascensão do movimento feminista, com todo o debate sobre as mulheres na esfera pública, do direito em torno das mulheres, de igualdade, um conjunto de pesquisas, uma série de pesquisas históricas, elas recolocam a mulher nesses acontecimentos e começam a debater, a pesquisar, a estudar sobre as mulheres nesses acontecimentos. Por exemplo, uma das linhas de pesquisas muito forte, por exemplo, é a Revolução Francesa e as mulheres durante a Revolução Francesa, o papel das mulheres. Isso muda completamente o conteúdo da história no presente e daquilo que a gente sabe sobre o passado no presente. Então, isso significa que o próprio conhecimento histórico ele está em constante mudança, ele está em constante debate. Não existe na historiografia, no debate entre os historiadores, nas pesquisas e nas verdades que os historiadores encontram, uma verdade definitiva. É sempre uma verdade aproximada e, vamos dizer assim, eu esqueci a palavra, não é temporária não, mas é um conhecimento que está sempre aberto, melhor dizendo, beleza? Então, vamos pensar agora sobre o tempo, né? O que é tempo? Se a gente convive cotidianamente, né, e às vezes a gente não pensa muito sobre o que significa esse conceito. É sempre algo relativo, né? Porque o tempo ele é percebido de maneira distinta em diversas sociedades. Mas o que eu acho que faz com que a gente perceba a existência do tempo como fenômeno social é porque geralmente a gente percebe que as coisas estão em constante sucessão, em constante mudança. A gente percebe que sempre existe um antes e depois. Então, é muito comum os alunos falarem, às vezes, quando a gente está discutindo sobre o tempo, passado, presente e futuro. Sim, mas a gente só percebe essa ideia de algo que passou, algo que a gente vive no tempo imediato e algo que do porvir, porque a gente percebe que entre essas duas dimensões de passado, três dimensões de passado, presente e futuro, a gente tem um constante processo de alteração, de mudança, de sucessão de acontecimentos que não permite a gente entender a realidade como parada, né, como estática. Ela está em mudança e isso que nos dá uma certa percepção do tempo. E existem diversos ritmos de tempo e percepção do tempo, né? De acordo com a cultura, de acordo com o lugar, de acordo com a sociedade. Isso também mostra e confirma que o tempo é relativo. Um tempo de uma pessoa que está no trânsito atrasada, a percepção que ela tem do tempo é diferente de um cara que está pescando na beira de um lago com o tempo livre e percebendo a passagem do tempo de maneira muito mais lenta do que aquele que está atrasado e o trânsito está engarrafado e precisa chegar no trabalho imediatamente. Se a gente for analisar diferentes culturas, formas de vida, o tempo também ele é sempre percebido de maneira distinta, inclusive nessas dimensões de passado, futuro, nos valores que estão colocados em torno disso. Algumas sociedades têm uma visão finalista em relação ao futuro, ou seja, o fim do mundo se aproxima. Outras já têm uma visão mais otimista em relação a esse futuro, sobre o passado da mesma maneira. Então, essas dimensões de tempo, elas são distintas de acordo com a sociedade, de acordo com a cultura e com os valores de que cada indivíduo, de cada grupo social detém sobre o tempo. Então, isso afirma e confirma que o tempo é sempre uma dimensão relativa. E, ao longo da história, as sociedades utilizaram diversas formas, instrumentos para medir a passagem do tempo. O tempo cronológico, ele é, sem sombra de dúvida, uma construção social. Ele não é algo dado e algo natural, mas as diversas sociedades, ao longo do tempo, buscaram maneiras e formas, por perceberem o tempo, formas de medir o tempo, de controlar o tempo, de aferir a passagem do tempo. Então, relógio, calendário cristão, também foram instrumentos criados, mas que não são medidas universais. Por exemplo, o calendário judaico-cristão, ele não é seguido pelos judeus. Os judeus não tomam o nascimento de Cristo como referência. Por isso que tem no mundo ocidental, no calendário judaico-cristão, a C e DC. Mas nem todas as sociedades definem o seu tempo, os seus anos e seus séculos a partir desta cronologia.
Eles pegam outros referenciais. Os judeus, por exemplo, pegam a saída do Egito e o fim da escravidão que os judeus eram submetidos no Egito, libertados por Moisés. É um outro referencial e que coloca eles em outro tempo, 5.000 e tantos anos no calendário deles. Eu não sei com exatidão. Da mesma forma, é lógico, durante muito tempo as sociedades se organizaram a partir de outros referenciais, como o ritmo da natureza, o nascer do sol, o sol se pôr, as estações. O relógio ele surge como uma ferramenta de medição e de controle do tempo a partir da Revolução Industrial. Ele se banaliza, não que ele surge, melhor dizendo, ele se banaliza, ele se universaliza como uma medida. Por quê? Porque ele era fundamental para controlar a produtividade. Ele segue o ritmo da fábrica. Quantos produtos um trabalhador produz em uma determinada hora, em um determinado lapso de tempo. Então isso foi tornando cada vez mais, tendo em vista o modelo de organização social, de produção, de modo de produção, o relógio como instrumento. Isso mostra também que essas ferramentas elas não são desligadas de um tempo, desligadas de um modo de vida, desligadas de hábitos culturais que são construídos. Eles não são ahistóricos, eles não são universais e eles não são naturais. Beleza? Eu espero ter sido claro, eu tentei editar o mais rápido possível. Quem tiver alguma dúvida, só procurar e falar lá no negócio das mensagens lá que eu vou tentar resolver, tá? Eu vou passar também, colocar um arquivo com uma pequena tarefa para vocês estarem resolvendo lá na plataforma. Grande abraço, espero que todos estejam bem e fiquem em casa.